Amém? Todo mundo, amém. A Ayla, ela percebeu. A gente adulto não percebe muitas coisas, as crianças prestam atenção, né? A Ayla percebeu que o pai dela sempre termina o culto falando assim, amém e amém. Aí ela chega para mim, quando eu que termino o culto, ela fala, mãe, você cometeu um crime. Eu, que crime, menina? Você não falou amém e amém. Tem que falar, mãe, é amém e amém. Ai, ai. Queridos, nós vamos. Hoje tem um mover aqui na igreja, sabe? Eu percebi que tem um mover do céu aqui, falando sobre o cordeiro, sobre a noiva, sobre a volta do noivo. Ei, Lu, tem um mistério aí, não tem, Lu? Tem um mistério. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sobre o cordeiro, uma noiva para o cordeiro que somos nós. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Apocalipse 19, a partir do versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já a sua noiva se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Pai, nós te adoramos pela tua palavra. Nós entregamos neste momento nas mãos do Senhor o nosso coração. Ó Deus querido, para que a luz do Senhor venha, para que o teu mover venha. Querido Espírito Santo, nós te chamamos sobre este lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu estou liberando o céu sobre este lugar, que o céu se abra, que a revelação e a graça do Senhor venha, e que o Senhor tenha total liberdade aqui. Que o Senhor encontre espaço, que o Senhor encontre lugar entre nós. Nós te chamamos, Espírito Santo, nós te chamamos. Querido, que o Espírito Santo possa ouvir todas as vozes que estão aqui, todos. Repete isso para ele, fala você e ele assim no íntimo. Vem, Espírito Santo, vem. Nós te chamamos. Querido, que ele não venha ouvir só a minha voz, mas que ele possa ouvir muitas vozes hoje, dizendo, vem, nós te queremos, nós te desejamos. O Senhor é precioso, é desejável. Nós te queremos muito, nós queremos a revelação, a luz e tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Queremos a tua presença, queremos a tua face, o teu rosto, queremos te ver. Aleluias, glória a Deus. Amém. Espero que ele tenha ouvido a sua voz. Uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre o Senhor, queridos, é o tanto que ele nos ama e o tanto que ele nos respeita e o tanto que ele nos ouve. Porque a Bíblia diz que as nossas orações, elas são colhidas em taças de ouro, as nossas intercessões. E às vezes você ora, você derrama o seu choro diante do Senhor, às vezes você chora diante dele, e às vezes, querido, a gente perde um pouco
da clareza do valor que tem aquela oração que você fez aquele dia, o valor daquele clamor, o valor daquela palavra. E às vezes nós até nos esquecemos, mas Ele não se esquece. Amém? Ele não se esquece. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aprendido na prática que quando nós chamamos por Ele, Ele vem. Às vezes Ele não vem do jeito que você quer, do jeito que você imaginou. Às vezes Ele pode não vir naquela hora exata, mas Ele sempre vem quando nós chamamos. Então, que essa voz de multidão, que somos nós aqui, de várias pessoas, chamando por Ele, que nós sejamos essa voz que chama, que chama, que chama constantemente. Querido, que o seu coração seja esse coração que chama por Ele. Sabe, quando você se levanta, durante o seu dia, enquanto você se deita, que você chame por essa presença viva, por essa presença que te cura, que te sara, por essa presença que nos liberta. Aleluias. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que está reservado para nós. E esse texto que nós acabamos de ler, de Apocalipse, ele começa ali, o trecho que a gente começou no versículo 6. Ele começa falando sobre o reino. Porque o texto diz assim: o Senhor Todo-Poderoso reina. Mas tem uma coisa ali que me chamou a atenção, sabe o que é? É que quando você lê os próximos versículos, o reino, aquele reino ainda não está consumado. Por quê? Porque aí ele começa a falar da noiva. Aí ele fala assim, olha, a sua noiva já se aprontou. E ela recebeu um vestido de linho branco. E aí ele começa a falar da noiva. Querido, isso me chamou muita atenção. Porque quando ele fala assim, o Cordeiro reina. E quando a Bíblia fala, quando o Senhor Jesus Cristo fala do reino dele que viria sobre a terra, num primeiro momento, numa primeira fase, esse reino dele é o reino em nossos corações. Por isso que o mundo daquela época não entendeu. Por isso que eles caçoaram de Jesus, riram de Jesus, riram das suas profecias. Por isso que quando eles estavam se preparando para crucificar Jesus, eles zombavam dele. E eles diziam, você não diz que você faz isso, que você faz aquilo? Por quê, queridos? Porque eles não entenderam o que o Senhor Jesus estava falando. E nós falamos um pouco sobre isso no domingo anterior, de que como que a linguagem de Deus muitas vezes é diferente da nossa. E muitas vezes nós não entendemos a linguagem dele. E ali, o Senhor Jesus, quando ele falou de reino, as pessoas daquela época não entenderam. Que ele estava falando de um reino que começaria dentro de nós. Ele estava falando de um governo que começaria dentro de nós. Então, onde que começa o reino de Jesus Cristo? Onde que começa o seu reinado aqui na terra? Começa dentro de mim e de você. Querido, mas isso é uma coisa assim tão melindrosa, sabe? É uma coisa tão
tão assim delicada, porque quando ele fala do reino dele dentro de nós, ele está falando de quê? De que eu e você somos realeza. Amém? Nós somos realeza. Nós somos nobreza. Faz assim, eu sou nobre. Eu sou nobre. Ele está dizendo que nós somos nobreza. Querido, mas como que isso acontece? Isso acontece a partir de um agir dele dentro de nós. Isso acontece a partir da limpeza da nossa mente. Quando nós vamos compreendendo a palavra, recebendo a palavra, sendo limpos e transformados pela palavra. É assim que acontece. É através do governo dele, através da palavra dele, o governo vem nas nossas vidas. Agora, presta atenção aqui. Junto com isso, queridos, tem uma pessoa que está profundamente envolvida nisso. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Espírito Santo. Como que ele está envolvido nisso? Querido, quem que é a casa dele? Eu e você. Então, tudo isso do reino, essa compreensão do reino, esse ensinamento do que é o reino, de como que o reino funciona, vem dele para nós. Porque se ele não nos revelar, a gente não consegue pegar. A gente só pega, só entende quando há revelação. Então você pode pegar a Bíblia, você pode ler, você pode ouvir uma pessoa pregar, mas se não houver o Espírito Santo dentro de você, querido, para te convencer, para te ensinar, para abrir os seus olhos, você não consegue. E eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso, é algo assim que eu já vivi em algumas ocasiões, que eu trabalho com aconselhamento. E trabalho muito na área de cura e libertação, que é o que o Senhor, é o meu, eu nem sei qual que é o primeiro chamado. O Senhor, eu falo assim, o Senhor me chamou para pregar a palavra e para trabalhar com cura e libertação. E aí, queridos, normalmente eu trabalho com pessoas cristãs, e na maioria dos casos são pessoas daqui da igreja. Às vezes eu atendo algumas pessoas de fora, de outra igreja, algumas de Belo Horizonte, mas a maioria daqui. E eu tive algumas poucas experiências de atender pessoa que não é cristã, que não conhece Jesus, ou que estava fora dos caminhos do Senhor. Tinha experiência com o Senhor, mas estava vivendo uma vida fora da presença dele. Queridos, é impressionante a diferença. Eu, assim, às vezes eu estou conversando com as pessoas aqui, e a sensação que eu tenho, gente, literalmente, é como se o Senhor rasgasse o céu na minha frente, na frente da pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma moça, e ela vivendo um problema seríssimo, e de repente nós começamos a conversar, e ela não conseguia entender o que Deus estava fazendo naquela situação. E aí, ali o Senhor rasgou, mostrou. E na hora que que terminamos, ela falou assim: então quer dizer que é isso? Eu falei, eu acho que é. Só que, eu ainda brinquei com ela, só que tem uma coisa. É download do céu agora, porque há 10 minutos atrás eu não sabia nem o rumo do que eu ia falar com você. O Senhor está falando contigo, o que é? E ela entendeu, do tipo assim, ela falou, é isso mesmo, fechou. Ela entendeu, ela pegou, ela recebeu. E
E eu vejo isso, como, às vezes, assim, como se o Senhor estivesse rasgando os céus e mostrando as coisas. E a pessoa ouve e fala, é isso mesmo, é isso. E aquilo faz a diferença, aquilo muda a vida da pessoa. E queridos, eu já tive algumas experiências assim com pessoas não cristãs, ou pessoas que estavam distantes da presença do Senhor. E, queridos, a experiência que eu tive é assim, você fala, não, a pessoa não entende. Aí na outra semana você vai conversar com a pessoa, sabe, ela não entendeu a raiz, ela não entendeu. Ou às vezes até pode entender, mas é um tempo longo. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, é muito diferente. É muito diferente. E eu nunca tinha vivido isso antes. Eu nunca tinha experimentado isso. Eu comecei a experimentar depois que eu comecei a trabalhar muito com cura e libertação, porque às vezes eu olho no olho da pessoa e eu vejo que o Espírito Santo está rasgando tudo na frente dela ali, está abrindo para ela coisas da vida dela e da história dela, que nem ela sabia direito, nem ela tinha uma real consciência. E ele vem, mostra e traz e liberta e cura e sara e transforma. E às vezes, queridos, são transformações que se a pessoa fosse buscar um tratamento, de repente ela demoraria meses para descobrir o ponto. E o Senhor mostra. Mas por que eu estou dizendo? Vamos voltar aqui. Por que é tão delicada essa questão do governo dele, do reino dele? Porque ao mesmo tempo que ele está dentro de nós e que ele tem o poder de nos influenciar, olha isso, gente, isso é uma chave. Ele tem o poder de influenciar a sua mente, o seu coração, ele habita dentro de você. Só que ele só faz com a sua explícita autorização e convite. Sabia disso? Queridos, e aí está a delicadeza dele. Porque a forma como ele trabalha em nós, ele vai curando a sua vida, ele vai libertando a sua vida, ele vai transformando a sua mente na medida do que você permite, na medida do que você caminha com ele. E quanto mais permissão você dá, quanto mais você chama por ele, quanto mais você convida e quanto mais você entrega, mais você vai experimentar desse poder na sua vida. Agora, sabe qual que é a nossa questão? A nossa questão é assim. A gente fala, vem Senhor, vem. Mas às vezes na hora das decisões que a gente precisa tomar da nossa vida, o que a gente faz? A gente toma a decisão. A gente não para ouvir. A gente não dá aquele tempo dele falar. E queridos, é uma coisa muito interessante que às vezes a gente ora e fala, Deus, fala comigo, traz uma resposta, eu preciso te ouvir, Senhor, e agora o que eu faço? Glória a Deus, aleluia, amém. Vou trabalhar. Aí trabalha o dia inteiro, aquela coisa, chega à noite, Senhor, eu preciso te ouvir, o Senhor não está falando comigo, não. Amém, glória a Deus, vai dormir. Querido, quando você vai conversar com uma pessoa, com um ser humano, se você vai conversar com alguém, aí você olha nos olhos da pessoa. Enquanto você está falando, a pessoa fala. Como que funciona uma conversa? Exceto quando é uma briga, uma discussão, que os dois falam ao mesmo tempo, né? Mas vamos falar de um diálogo. Diálogo saudável.
Como que é? Gente, enquanto você está falando, não tem como o outro falar, não é assim? E a gente não aprendeu ainda a ouvir a voz do Senhor. Por quê? Porque a gente muitas vezes nas 24 horas do nosso dia, nós não temos um só momento em que nós escutamos o Senhor. Ou a gente está agitado, fazendo, trabalhando, cuidando, arrumando e etc. Ou a gente está falando. Com quem? Com Ele. Não é assim? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. De vez em quando você para. Tá, você orou, você falou com Deus, você pediu, você adorou. E de vez em quando você dá aquela parada, foca nele, fica em silêncio, para deixar Ele ministrar o seu coração. De vez em quando você pega a palavra, lê um capítulo, ou um versículo, ou 3 e para. E deixa Ele falar com você e dá aquele tempo para Ele ministrar o seu coração. Queridos, ei, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor funciona com a gente no diálogo parecido com o que nós funcionamos com outra pessoa. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele conversa. Ele conversa. Ele fala com você. Se você parar para ouvir, querido, ele vai falar. Amém? Se você parar para ouvir, ele vai falar. E nós somos uma geração de cristãos que a gente diz assim, mas ele não fala comigo, mas eu não escuto a voz dele. Porque nós somos uma geração que anda a 1000 por hora, nós não sabemos. Gente, tem pessoas aqui, como eu, mas hoje eu já melhorei, tá? Eu aprendi muita coisa. Que não consegue parar. Do tipo, ou tá arrumando a casa, ou tá lavando a vasilha, ou tá cuidando do menino, ou tá virando, como é que é? Virando a maceira, ou tá rebocando a parede. Não consegue parar, não para. Nós somos essa geração. E aí, você pode ouvir a voz do Senhor? Pode, Ele é misericordioso, ainda assim Ele ainda dá um jeitinho. Mas eu vou te falar uma coisa. Você poderia ouvir muito mais se você conseguisse parar. Só parar. Focar nele. E nós estamos falando disso, sabe por quê? Porque onde aqui Apocalipse está falando do reino, o Senhor Todo-Poderoso reina. E a sua noiva já se aprontou. Noiva de Cristo, levante a sua mão. Noiva de Cristo, você estará pronta quando Ele reinar sobre a sua vida. Aí você estará pronta, noiva, quando Ele governar sobre você. Agora, como que pode haver um governo em que eu não consigo ouvir a voz do meu rei? Como, querido, que um governo, um reino pode se estabelecer na sua vida se você não consegue ouvir a voz do seu rei? E eu te falo uma coisa. Ele virá buscar uma noiva. E aqui em Apocalipse diz que a noiva que ele vai buscar é aquela que está pronta.
Ele diz assim: a minha noiva já se aprontou. Essa é a noiva que ele vai buscar, querido, querida. E nós precisamos ter foco. Sabe por quê? Se você não tiver foco, você não vai ouvir ele falar com você. Se você não tiver foco, você não vai se relacionar com ele. Se você não tiver foco, você vai ficar perdido aí num monte de tarefas e coisas do dia a dia. E ele nunca vai ser prioridade na sua vida. Agora, como que você poderá estar pronta como noiva? Como você estará pronta? É necessário que o reino dele se estabeleça em nossa vida. É necessário que o reino dele comece dentro do teu coração. É necessário que ele reine. É necessário que ele governe sobre a sua vida. Nós estamos passando por muitas dores, por muitas feridas, por muitos sofrimentos, querido. Sabe por quê? Porque está faltando governo na nossa vida. Tem muitas coisas que a gente não precisaria passar por elas. Mas como não tem o governo dele, a gente está se perdendo aí. A noiva está se perdendo. E quando o cordeiro vier, querido, eu digo uma coisa para vocês: não vai demorar. Nós somos a última chamada. As profecias estão todas se cumprindo. Querido, a gente não tem tanta noção, porque a mídia ela não conta para nós. Mas o mundo está um caos. Muito mais do que o que a gente imagina. E as profecias se cumprindo. Querido, o cordeiro está voltando. O noivo está voltando. E eu te pergunto, ele já reina na sua vida? Porque ele vai voltar para um reinado. E o reinado dele começa dentro de nós. Se ele não reina na sua vida, querido, você não estará qualificado para participar do reinado dele. Se ele não reina, se ele não é senhor da sua vida, se ele não tem o governo sobre você, você não estará qualificado. E olha o que ele diz. Deixa eu pegar o texto aqui. Deixa eu ler. A sua esposa, a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse linho fino, puro e branco. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Querido, o vestido. Quem é que dá o vestido para a noiva aqui? O pai. O pai dá o vestido. E o vestido, sabe o que ele representa aqui? Ele é a qualificação. Você está qualificada para entrar nas bodas do Cordeiro. Porque foi lhe dado um vestido de linho fino. Agora é interessante que fala assim, como que esse vestido é? Ele é de linho fino. Linho fino, querido, fala de quê? Nobreza. Bate no seu peito e fala, eu sou nobre.
Eu sou realeza. Agora ele diz aqui que o linho fino, ele representa os atos justos dos santos. Por quê? Porque, querido, não tem como você dizer que você é nobreza e você se comportar como um mendigo. Não tem como você dizer que você é realeza, realeza do céu, e você se comportar como uma prostituta, como um adúltero, como um mentiroso, como um enganador. Não tem como. Nobre é o que você é. Essa é a sua identidade. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você mede quem você é pela posição que você tem. A sua posição é de nobre, realeza. Você é filho do rei, amém? Essa é a sua posição. Querido, se tiver alguma coisa na sua vida que não se encaixa, você não tem que dizer, eu não mereço ser filho, então eu não sou filho, então eu vou para o inferno. Você tem que dizer o contrário, meu querido. Você fala assim, isso não combina comigo. Isso não tem nada a ver comigo, eu não vou ficar nisso não. Porque eu sei quem eu sou nobre. Eu sou realeza. Essa atitude aqui, essa forma de viver, isso aqui não combina comigo, eu sou nobre. Você mede, querido, as suas atitudes pela sua posição e não o contrário. Mas muitas vezes o que nós fazemos exatamente o contrário. Não vou na igreja mais não. Vou dar um tempo de Deus, vou parar de fazer isso. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida errada. Então você quer me dizer que quando o Cordeiro vier, você não vai fazer parte do reino? É isso? Porque é isso que você está dizendo. Você está abrindo mão do reino quando faz isso. Quando se comporta assim. Ele já te deu uma identidade. Ele já te deu um nome. Ele já disse quem você é. E aí o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos comportar de maneira digna da nossa vocação ou do nosso chamado. Qual é o seu chamado? Filho de Deus. Eu vou perguntar de novo, todo mundo vai falar bem forte. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Amém, é isso que você é, meu querido. Você é filho, nós somos filhos. E como filho, como nobre, como realeza que eu sou, o meu posicionamento diante da vida precisa ser assim. Esse foi o vestido que o Cordeiro preparou para sua noiva. Ele te deu nobreza. Você é chamado para ser nobre. A outra coisa que diz, puro. O vestido era de linho fino e puro. O que é pureza, querido? Pureza é integridade. É o que é inteiro. Se eu pego o ouro e misturo outros metais nele, agora ele não é só ouro mais. Agora ele não é puro, ele está impuro. Ele não está inteiro, ele não está íntegro. Tem muitas coisas ali misturadas. E como está o seu coração? Querido, quando o homem fez uma escolha, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que veio nessa árvore?
essa árvore do conhecimento do bem e do mal dividiu o homem. Dividiu. Ele passa a estar dividido entre duas coisas. Eu vou para cá ou eu vou para lá. O homem ficou dividido. E queridos, isso é tão forte que, assim, existe uma luta constante em nossa vida, não é? Uma luta muito grande. Mas sabe uma coisa? Que à medida que você olha para o alvo, à medida que você foca nele, e você vai fazendo as suas escolhas nele, cada vez mais você está menos dividido. Você sabe o que você quer, você está resolvido naquilo que você quer. E quando você está resolvido em Deus, querido, se precisar abrir mão de alguma coisa, você abre. Se precisar pagar algum preço, você paga. Essa semana eu estava assistindo uma ministração linda da Kathryn Kuhlman, uma serva do Senhor, assim, que foi uma referência e uma mulher assim poderosa em palavras, muitos milagres, milhares e milhares de vidas vindo para Jesus. E ela conta um pedacinho da experiência dela. E eu achei tão lindo que ela disse assim, ela estava conversando com um grupo de jovens e ela era aquela mulher que ela estava sempre pregando para multidões de pessoas em vários lugares. E era sempre muitos milagres, muito poder, muita graça de Deus. E aí ela fala para os jovens assim, olha, vocês estão olhando para mim, estão me vendo aqui na plataforma. E as multidões que têm sido curadas, essas coisas maravilhosas e incríveis que acontecem. E aí ela fala para eles, mas vocês sabem qual que é o meu segredo? E aí ela diz assim, eu sou completamente apaixonada pelo Senhor. Eu faço qualquer coisa por Ele. Se eu tiver que escolher entre passar o resto da minha vida comendo pão e água, ou comer do bom e do melhor longe dele, eu quero ficar perto dele. A minha escolha já está feita, já está definida. Eu o amo. Querido, isso é pureza. Sabe, é quando você não está mais dividido. Às vezes a gente está dividido entre tantas coisas e quando aparece alguma proposta, alguma situação, a gente fica balançado por aquilo. Querido, mas existe um lugar em Deus. Escuta isso. Existe um lugar nele. Quando você coloca o seu foco nele, quando você olha para ele, existe um lugar em que você não mais está dividido. E esse lugar se chama rendição. É quando você vai entregando e entregando e entregando e entregando. Querido, e aí, quanto mais você entrega, mais puro é o seu coração. Porque você não está dividido. Tem aquele louvor lindo, né, que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então saberás que o Senhor é poder, quando tudo deixares no altar.
Seu coração será puro quando você tiver foco nele. E a outra coisa que fala aqui do vestido da noiva é que esse vestido, ele era branco. Em algumas versões falam que ele era resplandecente. Querido, agora uma coisa linda sobre o branco. O branco, ele é a cor da luz. Por quê? Porque ele reflete a luz. O branco é branco na teoria, né? Teoricamente falando, aí teríamos que estudar um pouco mais sobre a teoria, mas teoricamente falando, o branco é branco porque ele reflete luz. Olha que lindo. E por que o preto é preto? Porque ele não tem luz. E por que as trevas não resistem à luz? Porque as trevas só são trevas enquanto a luz não chegou. Se a luz chegou, automaticamente as trevas se vão. E eu estou falando para vocês de um conceito científico. Como Deus faz as coisas. Então, a Bíblia diz que Ele é a própria luz. Querido, olha isso. Pega essa, não perde essa não. Ele é a própria luz. Ele te deu um vestido de linho fino, puro e branco. Quem é que reflete a luz dele? Quem é que reflete a glória dele? Essa é a veste que ele está dando para você, para mim, noiva. Nós refletimos a glória dele. Nós expandimos a glória dele. Então é tão lindo que quando ele vier para esse casamento, porque o vestido aqui é o vestido do casamento. E a Bíblia diz que a mulher é a glória do marido. Agora ele vai nos dar, ele está nos dando um vestido branco que reflete a luz dele. E em nós será refletida a glória dele. Esse é o lugar, querido. Esse é o lugar. Esse é o meu lugar, esse é o seu lugar. E a gente precisa saber disso. Se você entender isso, e que o Espírito Santo agora rasgue o seu coração, que abra os seus olhos para que você entenda. Se você entender isso, querido, você não vai aceitar viver uma vida que não esteja de acordo com a nobreza para o qual você foi chamado. Você vai dizer, não, eu não posso viver uma vida menor do que aquela para o qual eu fui chamado. Se você entender isso. Agora, sabe uma outra coisa que eu acho lindo? Continuando a leitura um pouco mais para frente, no Apocalipse 21, ele fala sobre o rio. 21 ou 22, procura aí para mim, me fala onde que está. Mas ele fala assim que no meio da praça, ele fala desse lugar onde nós estaremos com o Cordeiro. E ele fala que no meio da praça, de um lado e do outro,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra ninguém, nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o seguirão. Eu achei aqui, é 22:1, Apocalipse 22:1. Queridos, a Bíblia ela é tão linda, tão linda, tão linda. Se na árvore do bem e do mal nós ficamos divididos, nós nos perdemos. Olha para onde volta o final de tudo. O que está nos esperando no meio do lá no jardim, nas margens do rio? A árvore da vida. Olha como é lindo. Lá em Gênesis, no começo de tudo, o homem escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? E ali começa uma luta interna, uma luta por senhorio, uma luta por governo, por controle. Ali começa uma ação maligna. Mas aqui no final, lá em Apocalipse 22, quando está tudo terminando, ele diz assim: e eu estou entregando para vocês, eu estou colocando lá à disposição a árvore da vida. A árvore da vida é esse lugar onde eu me alimento, onde, querido, eu sou curado. Aqui diz para a cura das nações. Aqui diz que não haverá mais maldição. A árvore da vida é esse lugar onde eu sou curado. E quando eu sou curado nele, aí, querido, o pecado não me domina mais. Amém? O mal não me domina mais. Quando eu sou dele, o mal não me domina, o pecado não me domina. E aí eu quero te perguntar, quem é que tem governado, quem é que tem reinado sobre a sua vida? Queridos, nós precisamos viver uma vida de entregas todos os dias. Uma entrega constante, constante, constante. Quanto mais você entrega no altar dele, mais você é dele. Menos dividido você estará. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar ao